aí, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma lição do Catecismo. Hoje nós entramos no Dia do Senhor, número 8, com a lição número 24. Aí vem a pergunta, como se dividem esses artigos? Lembrando que semana passada nós vimos a pergunta 23, que perguntou quais são os artigos da nossa fé. Porque em tudo que no que nós cremos, no que nós acreditamos, em tudo que é prometido no Evangelho e nos artigos de fé. E aí nós vimos quais são os artigos e na pergunta de hoje, na pergunta número 24, nós vamos ver como se dividem esses artigos. Se a divisão desses artigos, o que ela tem para nos ensinar. Então, como se dividem esses artigos? Resposta, eles se dividem em 3 partes. Lembrando que a referência bíblica dessas duas perguntas está onde? De Gênesis a Apocalipse. Esses artigos, eles são um resumo do que a Bíblia explica. É um resumo bem condensado do contexto bíblico, ou seja, de tudo que a Bíblia nos ensina. A primeira parte é sobre Deus sobre o Deus Pai, que é a nossa criação, ou seja, a primeira pessoa da Trindade. Mostra o trabalho do Pai de nos criar, de nos fazer, de realizar a criação de todas as coisas. Inclusive nós. Lembra, eu já falei para vocês em vários vídeos do canal, nada existe se não for dentro de Deus. Nada existe se não for em Deus. Olha só que coisa interessante. Mesmo aqui, tanto os salvos quanto os não salvos, tanto aqueles que não acreditam em Deus, eles não existem sem Deus. Nós sabemos que existe, por exemplo, a vida. Uma planta ela cresce, mas não se consegue explicar como a centelha da vida aconteceu. O homem até consegue replicar a vida, ou seja, fazer inseminação artificial, clonar, mas não consegue criar vida do nada. Ele sempre vai precisar pegar um material que já tem vida e transformar isso em vida. A criação da vida, essa centelha da vida, ela vem de onde? Ela vem do Deus Pai. Um Deus tão perfeito, como eu também já expliquei para vocês, que pegou essa bolinha azul no meio do universo, colocou na distância correta para ela girar em torno do Sol, e na distância certa para que a vida pudesse se manter nessa bolinha azul. Então olha só a perfeição da criação desse Deus Pai, desse Deus soberano, desse Deus grandioso. A segunda parte desses artigos de fé é o quê? É sobre o Deus Filho. E aqui trata-se da nossa redenção. A palavra de Deus se fez carne e veio para a terra para viver como nós, para sentir aquilo que nós sentimos, para passar pelo que nós passamos e, detalhe, ser tentado como nós somos tentados todos os dias. E ele resistiu e não pecou. A Bíblia diz que o Filho, que Cristo, é o único sem pecado, é o único que não cometeu nenhum erro. E por isso ele foi condenado, foi crucificado, morto e ressuscitou ao 3º dia. E ele morreu por quê? Para pagar o meu e o seu pecado, porque o pecado só pode ser pago como? Através da morte. Sangue tem que ser derramado. O salário do pecado é a morte, como a Bíblia diz. E essa é a obra do Filho, de se dar em sacrifício por nós, de morrer por nós naquela cruz. E a terceira parte é sobre a obra do Deus Espírito Santo. Aquele que nós, sendo eleitos, vem na nossa vida, nos conscientiza. Ele é chamado de Consolador. É o Deus que está conosco, é o Deus que toma conta de nós, é o Deus que está dentro de nós, que abre os nossos olhos, nos convence do pecado, nos convence como é nojento viver no pecado e nos transmite essa vontade. Mas que vontade, pastor? A vontade de servir a Deus, a vontade de fazer a obra de Deus, a vontade de olhar e falar, meu, como eu sou burro, meu, como eu tenho um Deus maravilhoso, um Deus poderoso desse, e mesmo assim eu enfio o pé na jaca. Esse é o Deus Espírito Santo, porque sem Ele nós não temos a condição de crer em Deus, nós não temos como olhar para Deus e desejar estar com Deus. E essas são as 3 partes dos nossos artigos de fé.
um resumo daquilo que está na Bíblia. Essa foi a nossa lição do Catecismo, a lição número 24. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa a tua opinião aí sobre esta lição. Lembrando que a base bíblica para isso é a Bíblia toda. E não esquece de baixar o e-book grátis que a gente preparou para vocês. Tá aqui na descrição o link, clica, coloca teu e-mail e recebe de graça no teu e-mail esse e-book maravilhoso. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até semana que vem.